Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde a todo mundo aí, todos os nossos fanáticos por economia. Vamos aqui conversar um pouquinho sobre alguns assuntos importantes que aconteceram durante essa semana e deixá-los bem informados com isso, né, com essa parte toda. E hoje teremos a presença de Paulo Baltazar, também conhecido como Paulo Baltinha. Enquanto isso, o pessoal vai aparecendo, vai chegando. E aí a gente troca a nossa ideia. E eu acho que a câmera... Fala, Eriquinho. Como é que você tá, Paulinho? Pô, eu tava com saudade de Bem, e você? você. Poxa, Também, já faz um tempo, né, Eriquinho? pô, você também pediu férias aí eternas, aí, sem remuneração. Pô, esse pessoal aí da sua terapia, Complicada essa vida de autônomo. esse pessoal da sua terapia financeira aí largou de barriga aí o negócio. Tá me ouvindo bem, Paulinho? Tá me ouvindo bem? Te ouço bem. Agora que eu dei uma ajustada no áudio Entendi. aqui, você também me ouve bem? Ouve bem, ouve bem, ouve bem. Ouço bem e te vejo muito bem. Opa, que maravilha. Jorge aí. Fala, Jorge, beleza? Gostei do cabelinho, ô Eric. Gostou? Gostou? Gostei. O cabelinho. O que acontece? Você coloca umas boinas para proteger de, de frio, né? Que é mês de maio, mas Aham, está frio nesse lugar aqui. E aí sim. você tira assim a boina e fica e dá entendeu? Parece que tomar um choque. Mas tá tudo certinho. Todos os fios de cabelo ainda estão no lugar. Fala aí, beleza? Você fala de onde, Jorge? Só para dar uma curiosidade pra gente aí. Então, Paulinho, cara, muita coisa aconteceu aí desde quando é, você parou aí de falar com a gente. 3 semanas, brincadeira. Desde quando, durante essa semana, né? E a gente selecionou nesse novo formato aqui do nosso papo, Pirenópolis, Goiás. Legal, cara. Legal, legal. Bom, seja bem-vindo aí, cara. E Jorge, se você tiver uma pergunta aí para fazer, fique à vontade aí para fazer para a gente de economia. A gente aqui de economia, finanças, a gente responde os seus questionamentos, né, da melhor maneira possível. E vamos que vamos. Então, aconteceu muita coisa durante a semana, Paulinho, no Brasil, aqui fora também. Então, eu acho que seria legal a gente pontuar, né, nesse novo formato, assim, trazer alguns temas diferentes, né, e a gente possa desenvolver e para as pessoas ficarem bem informadas, porque eu acho que é tanta coisa, né, como a gente, né, como você falou, autônomo, achar uma hora do teu dia, né, ou meia hora, 40 minutos do teu dia, do meu dia, é às vezes complicado unir todos os astros. Então, a melhor maneira é a gente ser bem focado, né, e falar sobre diversos assuntos que as pessoas nos questionam, né? E é uma das coisas, né, que eu acho que até me deixa às vezes não me deixa assim com chateado, nem feliz, nem tudo mais. São as coisas básicas de economia que muitas vezes as pessoas não entendem muito bem o que é, né? Então, abri uma caixinha de perguntas hoje, né, no Instagram, e eu fiz assim, que as pessoas, né, ouviram de economia, falaram, questionamentos, dúvidas. E uma das perguntas, que eu recebi era: o que é inflação? Né? E as pessoas falam sobre muitas coisas, sobre inflação. Elas acabam reproduzindo assim muito o que alguns jornais colocam, né, de inflação, que é aumento aqui na Europa, Paulinho. As pessoas estão falando muito sobre isso, sobre não é nem inflação, aumentos, né, aumentos gerais de preços, de salários, de custos, né? E aí as pessoas falam que tudo isso é inflação, né? Então até eu queria começar aqui o nosso bate-papo aqui, colocando você na posição aqui para responder uma coisa, a gente vai trocando essa ideia desse primeiro assunto, né? Paulinho Baltazar, o que é inflação para você? O que é inflação? Bom, eu penso sempre em dar um exemplo mais didático possível, tá? Inflação, né, teoricamente, é tudo o que varia de preço que você consegue comprar ao longo do tempo, tá? Na prática, como que isso toca nosso coraçãozinho, como que isso toca o nosso bolso e muda o nosso dia a dia, tá? É quanto que você ganha de rendimento, seja de aluguel, de salário, de herança, seja o que for, versus toda aquela sua cesta de consumo, tá?
Então, a inflação é o quanto que varia na sua cesta de consumo em preço, tá? Então, por exemplo, o fulaninho ganha R$ 1.000 por mês e ele é um assalariado, ele acaba gastando todo o seu salário com as despesas de casa, tá? Então, o aluguel que ele tem, ele paga R$ 500, o mercado que ele paga R$ 400 por mês, e mais o transporte ali, mais uns R$ 100. Isso dá os R$ 1.000 de salário dele. 12 meses depois, o salário dele não aumentou, tá? Mas chegaram os reajustes dessas contas para ele. Então, o mercado aumentou de 400 para 440, o aluguel dele de 500 para 550, e também o transporte dele de 100 para 110. Ou seja, globalmente, né, as despesas dele de 1.000 subiram para 1.100. Né? Ele teve uma inflação dentro da cesta de consumo dele de 10%, sem um aumento de salário. Ou seja, o dinheiro dele está mais desvalorizado. Com o mesmo montante de dinheiro, ele tem um poder de compra menor. Tá? Então, inflação, na prática, é tudo aquilo que corrói o seu poder de compra, Eriquinho. Ah, garoto! Eu sabia que você não ia decepcionar. Quer dizer, não, porque na verdade as pessoas. Eu até fui em São Paulo num podcast, né? E o cara me perguntou algumas coisas sobre inflação, né? E aí eu respondi assim, pô, aí o cara perguntou assim, o que é inflação tal? E tem várias, e realmente confunde muitas pessoas, né? E aí as pessoas confundem a causa com o efeito, a causa e consequência, né? E a inflação, como você falou, é a perda de poder de compra da moeda, é o seu dinheiro comprar menos, é você ver justamente, né, que o seu salário compra, paga menos coisa e você cada vez vai ficando, em tese, com menos poder aquisitivo, poder de compra. E é exatamente isso, né? E o aumento de preço é a consequência da inflação, né? Não é a causa da Sim. inflação. Então, as pessoas, elas, em geral, elas falam muito aqui na Europa, por exemplo, o aumento, né, por exemplo, do gás, e da energia, tudo mais, que isso é inflação. E aí uma coisa quase que pedagógica, conversando com as pessoas, assim, até com pessoas até que em tese têm um conhecimento mais assim de tese de economia e tal, né? E aí conversando com essas pessoas, e aí você vê que a pessoa ela acaba, obviamente que é uma ciência humana, a gente fala tem ciência social, tem muitas vertentes, maneiras de pensar, né? Mas, em tese, né, é a maneira mais simples e direta de falar sobre o que é inflação. Né? E aí, aqui as pessoas acabam, em tese, pegando muito da ideia do que você vê nos jornais, né? Aumento do preço, a inflação, e aí a pessoa acaba conectando, né? Mas Paulinho já tem, né, já estava num corte, num teto mais alto aí, então Paulinho sabe dos Paranauê. Paulinho, vamos seguir aqui o nosso. Depois de ter colocado. Você pode me botar também na Berlina também, fazer perguntas assim Pode de deixar. coisas de economia. Aqui você sabe que você é de casa e a gente, né? A gente corta aqui que não for, brincadeira. Faz tudo da maneira correta aqui e fica à vontade para fazer as suas perguntas também. E nossos ouvintes também, fiquem à vontade para perguntar e fazer perguntas sobre coisas em geral de economia que vocês, né, tenham dificuldade ou vocês queiram saber, porque isso é algo realmente que deixa a gente que nos motiva, né? Saber, e as perguntas de vocês muitas vezes são perguntas repetitivas, né? E não tem pergunta idiota, entendeu? Pergunta idiota é só quando a pessoa pergunta duas vezes a mesma coisa. Brincadeira. Pergunta idiota. Da coisa que foi respondida. Um dos assuntos, Paulinho, que eu acho que está pegando fogo no Brasil no momento, e a nossa ideia aqui falar assuntos pegar fogo, é exatamente. Eu acho que você gostaria, talvez, você quer falar sobre o arcabouço fiscal. E assim, a minha ideia é a gente falar sobre o arcabouço fiscal, falar sobre os preços da Petrobras, por exemplo, né? O que é esse PPI, o que significa isso tudo, né? Eu dei uma olhada, né, nessa parte para explicar para a galera também um pouco isso. Que mais que eu recebi de pergunta? Essa questão toda né, de como a política ela acaba entrando na economia, né? Então, falar um pouco sobre isso, dos políticos quererem, às vezes, criarem com uma boa, assim, vamos dizer assim, com uma ideia de fazer algo do bem, acabam, como consequência, fazendo algo do mal. Né? Então, falar um pouco sobre esses mecanismos todos, né? De que, por isso que é importante a gente estar aqui, a gente falar com as pessoas sobre isso,
sobre todos esses fatos, né, para a gente, né, e eu vou dizer algumas curiosidades aqui também da Europa, aqui para vocês também, de coisas aqui no trabalho que eu tenho presenciado, com consultoria financeira, que as pessoas têm me perguntado sobre os investimentos aqui na Europa, isso tudo que as pessoas têm bastante curiosidade. E, bom, vamos que vamos. Paulinho, se quiser, vamos começar falando então sobre a questão do arcabouço fiscal. O que é isso? O que é arcabouço fiscal? Né? Para que serve isso? Né? Talvez do básico aí, sem entrar em muitos, né, detalhes muito elaborados do que, né, de cada mecanismo do arcabouço, né? Mas a ideia principal do que é isso. Aí outro assunto também que eu acho legal para a gente falar é nos Estados Unidos, essa questão, né, do orçamento, que eu acho que bate um pouco, né, com a ideia do orçamento do Brasil, dos Estados Unidos, porque tem essa questão toda nos Estados Unidos, né, de poder fechar tudo, acabar tudo, né, nos Estados Unidos, no sentido de... Porque, bom, vamos entrar com calma nisso aí. Paulinho, fique à vontade aí. Hoje eu estou falando tudo aí. Tranquilo, Eriquinho. Vamos lá. Sobre o arcabouço fiscal, tá? Não fica muito claro ali para o mercado exatamente do que se trata, tá? O que veio à tona ali na grande mídia é essa questão da substituição do até então imposto e elaborado e aprovado no Senado, que era o teto de gastos, tá? Então, antes de explicar o arcabouço, vou aqui discorrer sobre o que é o teto de gastos, tá? Teto de gastos nada mais é do que eu reconheço que eu tenho um orçamento X, que eu ganho uma receita Y, tá? E que eu tenho um limite Z para gastar, tá? Esse limite, ele jamais deve superar a receita, tá? Muitas pessoas, olha aqui, já me confrontaram assim, tá? Mas em qual país funcionou o teto de gastos? Absolutamente todos os países envolvidos, tá? Porque quando você tem o teto de gastos, se você tem essa premissa, você tem algum crescimento ali e acúmulo de capital para um período seguinte, tá? Se você não tivesse um teto de gastos, por exemplo, uma empresa privada ela iria à falência, tá? É uma questão de business ali super básica, super simples de entender. Com o governo não é diferente, tá? Só que as pessoas acabam tendo uma falsa sensação de que, pelo fato da autoridade, né, do governo conseguir emitir papel moeda, ele simplesmente emitiria papel moeda e acabaria todos os problemas, né? Uma vez que eu tenho uma dívida que é maior do que a minha receita, é só eu emitir um novo papel moeda e pagar aquela dívida, tá? Só que aí entra na questão anterior que a gente trouxe aqui, o Eriquinho trouxe essa questão da inflação. Toda vez que a gente emite um papel moeda, a gente causa inflação. Daí entra nesse ciclo vicioso ali de você perder o poder de compra, tá? E as pessoas mais afetadas, no final das contas, são aquelas que menos participam do mercado financeiro, tá? Então, o arcabouço fiscal, ele veio com uma proposta muito mais política, tá? Que seria uma coisa mais antagônica ao governo anterior, para substituir essa questão de uma suposta má gestão que teria sido alegado por a parte da presidência atual, tá? Então, esse arcabouço fiscal, ele tenta prever e manipular mais variáveis do que meramente só o gasto do governo, tá? O teto fiscal, ele combateria ali o gasto e ajustaria de acordo com a receita que ele tivesse, sempre mantendo ali, se eu não me engano, até no máximo 80% da receita, tá? O que, teoricamente, é muito bom, porque você nunca teria uma explosão de gastos fiscais. Você sempre teria uma inflação contida, pelo menos na parte do governo, que seria a parte lá de maior impacto no nosso PIB aqui no Brasil, né? De maior influência política, que acaba desencadeando várias outras coisas. O arcabouço fiscal, ele prevê ali mudanças no gasto e deixa num pressuposto muito mais aberto, tá? Por quê? Ele assume que a despesa do governo vai crescer para além da inflação, tá? Algo entre 0,6% a 2,5%, ele reconhece isso, só que ele alega dizer que isso é necessário por uma questão de retomada no crescimento econômico e recuperação do PIB futuro, tá? E uma das premissas do arcabouço fiscal é focar no crescimento econômico, ali, crescimento nominal do PIB, tá? Talvez não levando em consideração tão bem, de maneira tão clara, a inflação. Então, a grosso modo, para a nossa audiência, da forma mais fácil possível, o arcabouço fiscal ele visa o crescimento ali do PIB, ajustando tanto a parte dos gastos do governo, como também as receitas, mas de maneira dinâmica, ou seja, ela pode mudar com o passar do tempo, tá? Esse é o entendimento assim mais amplo do mercado, que acabou ficando um pouco incomodado porque não é algo muito claro, tá? Como uma indexação de gastos que teve no teto. O teto falou assim, eu vou gastar no máximo 80% da receita.
O arcabouço fiscal diz que ela é dinâmica e isso pode mudar. Então é basicamente isso, Eriquinho. A questão, né? Obrigado, Paulinho. Depois, Jorge, a gente vai responder a tua pergunta daqui a pouco, tá? Só complementar aqui com o Paulinho, para a gente fazer esse bate-bola aqui. É a verdade, né? A questão, né, da regra de teto fiscal que tinha, né, no governo Temer foi em 2000 e quando? 2016, eu acho. Não, 2015, 16, acho que foi 16. Que foi criado o arcabouço. Depois, né, que foi também no outro governo, o governo Bolsonaro também foi utilizado. O problema não, né? O que aconteceu é que muitos desses gastos depois foram outros gastos que aconteceram, entraram como se fosse aquele no gastos secretos, né? Verdade. Então você acaba, por um lado, né, você tem as regras do jogo, mas por outro, quando os gastos são muito maiores, você acaba tendo que criar medidas provisórias justamente nisso, para que você possa, né, que o governo possa poder pagar. Né? O que eu acho é o seguinte, entre a gente falar, né, do que é certo e errado, a gente entender. É importante, número um, em economia em geral, é importante a gente saber estabelecer as regras do jogo. Por que é importante, pessoal, você estabelecer as regras do jogo? Porque, como o Paulinho mesmo falou, nos países normalmente mais desenvolvidos ou em países em geral, que isso é estabelecido, são países que são melhores, bem vistos para se fazer investimentos, para se você entende o que vai acontecer. Isso é uma coisa que torna muito mais claro e torna muito mais assim suave o processo de desenvolvimento econômico, o processo de crescimento econômico, o processo de atrair investimentos. Por isso que é tão importante você trazer isso. A gente julgando correto ou não correto, é importante, né, da gente, obviamente que tem sempre, nunca vamos agradar a todos, principalmente quando falamos em economia, né? Porque pessoas têm pontos de vista diferentes e isso eu acho que a gente nunca vai conseguir mudar. E aí, aproveitando, Paulinho, essa tua visão que você trouxe sobre o arcabouço fiscal, eu queria entrar num outro ponto que é o seguinte, sobre a Petrobras. Né? A Petrobras ela é uma empresa, então um pouco, Jorge, da tua questão da investir no Brasil, a Petrobras ela é uma empresa estatal, né? É uma empresa em que o maior controlador dela é o governo, né? Mas é uma empresa de capital misto. O que significa, pessoal, uma empresa de capital misto? Significa que você pode comprar parte da Petrobras na bolsa, né? Que é um intermediário para você comprar empresas, né? Uma empresa na bolsa não é um papel, é uma parte de uma empresa. Então você pode comprar uma empresa na bolsa de valores, na B3, Bolsa Balcão Brasil, você pode comprar exatamente esse tipo de coisa. E a Petrobras, o Paulinho, em outras lives, já falou um pouco sobre isso, que ele não gosta muito de investir em empresas estatais, né? Não prefere não botar tanto o dedo nessas empresas. Eu até falei anteriormente, não, eu acho interessante, depende do preço, né? Então, quando você começa a entrar nessa relação e vê que a empresa começa a entrar vamos supor assim, começa a mudar muito as regras do jogo, que é uma empresa estatal, né? Que tem isso. E, logicamente, que o governo falou justamente, né, sobre essa questão da Petrobras. E sobre que para eles é uma política de governo você controlar algumas coisas. A gente tem que só tomar cuidado, né, porque a gente já tem um histórico e sabe o que significa um pouco o cenário político do governo entrar, né, meio que querer ver uma função social de uma empresa e acabar quebrando a empresa. Então eu vou entrar nesse ponto aqui, queria passar essa bola para o Paulinho, para ele poder falar um pouco sobre isso, depois eu complemento, se você quiser depois você fala também, para eu dar aspectos mais específicos, o que significa essa política de preço da Petrobras e o que significa a que foi feita anteriormente, depois que a Petrobras estava quebrada. A Petrobras, pessoal, era uma das empresas mais endividadas do mundo depois do governo Dilma. Por isso que foi implementado a política de preços. E agora eu queria falar um pouco sobre isso. Paulinho. Vamos lá. Então, Jorge, eu vou responder a sua pergunta aqui de uma maneira mal criada, de uma maneira didática depois, tá? Depois disso, o Eriquinho ele vai esclarecer essa questão da indexação de preços ali e mercado internacional
da Petrobras, trazendo alguns exemplos práticos de coisas que aconteceram no passado. Tá? Porque economia a gente vê, observa as coisas que aconteceram no passado, a gente dá uma reparada, dá uma consertada e tenta fazer alguma coisa melhor no futuro. E faz Vamos pior lá. ainda, fica ali. E talvez faça pior ainda, dependendo de qual seja a gestão, exatamente. Então, Jorge, vamos lá. Com todo o cenário político atual do Brasil, vale a pena investir em estatais? Não. Tá? Essa é a minha resposta como investidor. Lembrando que, como assessor de investimento dentro do guarda-chuva da XP, eu aqui tenho a liberdade total de falar com a Eriquinho, sua terapia financeira. Não estou, de forma alguma, representando a XP ou o escritório em termos de posicionamento político, de compra e de venda de papel. Tá? Não posso fazer isso. Mas, pessoalmente, para minha carteira, eu posso falar livremente. Não gosto de comprar estatais, Eriquinho lembra-se muito bem. Ainda mais porque aqui no Brasil a gente tem uma interferência estatal muito grande, independente dos lados do governo. Tá? Tanto um lado quanto o outro gosta de interferir bastante ali nas contas públicas. Tá? E isso, no geral, do ponto de vista do investidor, não é muito bom. Tá? E toda vez que você tem um governo que acaba sendo muito gastador, né, e que acaba tendo muita inflação, isso acaba sendo pior ainda. Às vezes, uma mera mudada de chave numa alta gestão de uma estatal faz com que o papel suba 20% em menos do que uma hora ou que ele caia 30%, 40%. Tá? Então, é o tipo de especulação que eu, Paulo Baltazar, não participo. Mas entendo que acaba sendo a força motriz da nossa B3 as grandes estatais petrolíferas e produtoras e indústrias aqui do Brasil. Tá? O que move o Brasil é o commodity. Então, se você quer volatilidade, você está em algum papel de commodity que, no geral, acaba rimando ali com as estatais. Tá? Agora, quanto à questão mais didática, é justamente essa da interferência. Tá? Quando você tem um país bem posicionado economicamente, com uma boa gestão, como o Eriquim falou no comentário dele anterior, você acaba tendo um viés positivo para o público de que aquela gestão ela vai ser suficientemente transparente e aberta, né, e responsável financeiramente. Ou seja, que não vai acontecer esse tipo de episódio como aconteceu em governos anteriores. Né? O Eriquim bem lembrou, né? Apontou uma coisa importantíssima. A Petrobras já foi uma das empresas mais endividadas do mundo, quando é comparado com o mundo, não é uma questão só do Brasil. Tá? Ela chegou a ter um patrimônio ali negativo, né, em termos de esquemas de corrupção e mais tomadas de decisões no passado, que chegariam, para uma empresa privada, a falir o próprio preço que ela tinha dos ativos dentro dela 5 vezes. Tá? Agora imagina se fosse 100 bilhões. Então, 100 bilhões. Se eu não me engano, ela estava avaliada em 20 bilhões, não era isso? E ela chegou a ficar negativa em 100 bilhões. Então, imagina se fosse uma empresa privada. Ela teria ido simplesmente à falência. Ponto final. Como é uma estatal, né, ela mistura ali o caixa dela junto com as contas do governo em um bolo só, então dificilmente ela vai falir. Né? Até porque ela é de uma magnitude e relevância econômica muito grande no Brasil, não é interessante para o Brasil que ela viria à falência. Tá? Então, Eriquinho, do que você quiser conversar aí sobre a questão de indexação de preço e dar os eventos passados, fica à vontade. Tem aqui, Paulinho, fica à vontade também para me interromper aí, tá? Por favor. O que significa, então? Como a gente estava falando anteriormente, as empresas de commodities, elas têm uma matéria-prima que elas vendem, só que elas não controlam o preço daquelas matérias-primas. Por mais que o Brasil produza muito, obviamente que isso, né, vai aumentar talvez a oferta daquilo. Mas são produtos. O que é matéria-prima, pessoal? São produtos, são artigos, é como se fosse um tipo de atributo, né, necessário, básico para qualquer indústria. Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Então, são coisas como café, são coisas como carne, né? Então, carne de frango, vai estar lá o preço da carne de frango, soja, laranja, minério de ferro, petróleo, assim, todas as matérias-primas que você pode imaginar. Então, assim, você pode ver assim no teu celular agora, poxa, tem ali plástico, então petroquímica, então vem do petróleo. Então, todos os itens básicos, o vidro, né, o silício, né, que é feito o vidro aqui da tela, aqui do negócio. Então, os chips, não o chip em si, mas a matéria-prima do chip, né? Então, isso tudo são matérias-primas. Isso cria uma pressão muito grande para países em si acharem que é muito importante você. É estratégico, tem um nome, né, muito bom. Indústrias estratégicas, né, para você
em tese, para um país achar, os políticos verem que é importante para controlar coisas em geral. Os políticos, em geral, gostam de controlar a economia por pressões populares e acabam fazendo mecanismos errados. Então, vamos lá, vamos ao ponto aqui da Petrobras. O que é o PPI? É a paridade de poder de importação. É a política de preço. Então, o que acontece? A Petrobras vendia artigos como o gás, como o diesel, como a gasolina, como o etanol, não, mas esses artigos em si, através dos preços que eram vendidos internacionais. Então, meio que a Petrobras apenas utilizava os preços internacionais para vender para as pessoas. Ok, pessoal? Então, quando a pessoa ia lá, que via que o dólar subia muito, então o dólar tem um papel importante. Não só o preço, né, mas o dólar, o preço do ativo, né? Porque, infelizmente, né, pessoal, e tem um ponto importante. As commodities são todos os preços dela, a tabela de preço, ou seja, os preços que eles são negociados, é o dólar. Então, quando a gente vê o preço, não é só a gente ver o preço daquela moeda em relação à nossa moeda, que é o real. Então, sempre a gente tem que comparar isso para ver como isso faz, como isso aumenta ou não o preço das coisas quando a gente importa. Né? Se é produzido no Brasil, a gente não precisa pensar nisso, porque o preço é a nossa moeda. Só que se a gente está importando, a gente tem que pensar muito no preço da moeda internacional, no caso, o dólar. O que aconteceu nesse meio tempo agora, né, no Brasil, o dólar caiu, né? E além do dólar ter caído, o preço do barril de petróleo, de outras matérias-primas também, caíram bastante. Então, caiu o preço daquilo em relação à tua moeda ficou mais valorizada, o real compra mais dólares, e além disso, o preço do ativo, da matéria-prima em si, baixou também. Então, naturalmente, fez-se o melhor dos cenários dos mundos para você falar e executar preços, né, brasileiros, né? Que a ideia é que até o presidente da Petrobras falou que agora nós temos preços a lá brasileiros, o Lula também falou que são preços brasileiros, né? Ofertar a melhor alternativa. Só que acontece o seguinte, nesse cenário agora que está baixo o preço do petróleo e que o real está valorizado em relação ao dólar, isso não foi nada menos do que uma atitude assim que não interferiu no preço internacional, porque estava barato e a sua moeda tá meio que podendo comprar bastante e importar bastante. Lembrando, pessoal, que a gente ouve muito que o Brasil, por exemplo, não necessita importar produtos, que é autossuficiente, o que não é verdade. Por exemplo, o Brasil importa, por exemplo, de diesel, são dados aqui do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP, né? Que o Brasil, por exemplo, importa, né, entre 40 e 50 e uma variação de 20 a 50% mensal, né, dependendo do mês, mais da necessidade e da produção também interna do Brasil, de diesel. Então, o preço, né, que acontece é exatamente isso. E lembrando, pessoal, uma coisa também, a Petrobras não é a única importadora. O que pode acontecer, e a economia e a gente vê, quando há tabelamento de preço, ou seja, quando há um controle a partir desse preço, não pode acontecer, você tem que vender por um preço específico. Quando os governos fazem isso em geral, o que isso gera? Isso gera escassez, ou seja, gera necessidades, né? Porque um produtor, vocês, pessoal, pensem só, vocês nunca vão vender um artigo que é mais caro, é mais caro do que o preço, né? O custo que você vai ter é maior do que o seu preço, ou seja, porque o governo tabela, vamos supor que você vai vender pães, né? Você tabelou, né, a commodity, o trigo. Então, você padeiro lá produziu um pãozinho e viu que um preço de uma unidade de pão é de 30 centavos. E o governo falou, não, você não pode vender por 30 centavos, você pode vender por máximo de 20 centavos. Aí você, que é o padeiro, fala assim, poxa, por que eu vou vender algo que eu vou ter um prejuízo de 10 centavos toda vez que eu vender o pão? Né? E aí você gera um problema de escassez, ou seja, as pessoas não vão vender. Né? E aí é o que exatamente pode acontecer na indústria de petróleo, na indústria do diesel, em todas as indústrias que são necessárias. Que os importadores, ou seja, não é a Petrobras só que importa, existem outras empresas, né? A Petrobras não tem monopólio, né,
da importação e também de utilização, por exemplo, da indústria petroquímica. Então, as empresas vão simplesmente não importar. Isso vai gerar um desabastecimento, ou seja, uma necessidade das pessoas terem aquilo e não ter aquele artigo. É como se você chegasse na gôndola do supermercado e quisesse comprar um molho de tomate e não tivesse mais, porque simplesmente, né, não tem, é um desabastecimento. Isso pode acontecer em economia, isso pode acontecer com itens como o petróleo, e isso é o risco que o consumidor tem. E, além disso, como o Paulinho mesmo mencionou, uma empresa como a Petrobras, que pode falar, não, vamos tomar o prejuízo, vamos quebrar a empresa, né? E quem vai pagar, né, com essa questão do prejuízo da empresa vão ser os seus impostos. Então, você, rapaz, que está pagando seus impostos tudo em dia, o trabalhador, você vai pagar com os prejuízos, né, que se uma empresa estatal dela tiver em relação a políticas que são contra, né, a meio que a ideia correta, né? Então, esse é o problema. Quando a política tenta criar mecanismos muito novos, né, de coerência ou de adaptação, né, do mundo, você gera problemas, né, porque a economia tem leis de oferta e demanda que são muito mais fortes do que o dedinho do político para escrever ou da caneta dele, né, para falar sim ou não. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado em relação a esse fator. Exatamente. E a nossa crítica aqui, né, do Sua Terapia Financeira é justamente essa. A gente tem que ver sempre no horizonte de longo prazo. A gente tanto fala dos nossos próprios investimentos pessoais e nas dicas que a gente dá aqui para você investir melhor, a gente também tem que analisar politicamente no período seguinte, tá? Então imagina o seguinte, o sujeito casado, ele está indo lá no mercado, porque a mulher dele mandou, deu o dinheiro aqui e falou assim, você vai trazer o leite para a criança, tá? Tá aqui, eu sei exatamente quanto é o preço, você vai voltar com esse leite certinho para casa, sem gastar nada mais. Aí o cara chega no supermercado e aquele leite está mais barato, tá? Tá 10% mais barato. Com isso, ele consegue levar uma batatinha, consegue levar alguma coisa lá para ele. Ele chega em casa e surpreende a mulher. A mulher falou, nossa, você voltou com leite e com uma batata? Caramba, tirou onda. Só que ele não contou a parte do desconto. Tá? Não foi ele que otimizou o preço, não foi ele que buscou uma marca mais barata. Simplesmente estava mais barato. Tá? Então sobrou dinheiro ali para ele gastar com outras coisas também. Quando a gente está falando, por que eu estou fazendo essa analogia? Quando a gente fala sobre a questão da gasolina, o Eriquinho já deu papo aqui. Tá? Gasolina é commodity. Então, da mesma forma como tem aqui, tem em qualquer outro lugar do mundo. É uma questão de preço. Não tem como controlar nada que seja no mercado competitivo. Tá? Porque em D0, que a gente chama, né, hoje, no presente, se eu determinar que o preço está mais alto, legal, eu tenho estoque aqui, eu vou conseguir vender só esse estoque. No momento seguinte, se está mais alto o preço, ninguém vai querer comprar de mim. Tá? Então, eu vou deixar de lucrar. Da mesma forma, como se eu impor um preço abaixo do mercado, os meus produtores locais que têm estoque vão vender nesse preço que está, óbvio, ponto final, não vão deixar estragar, eles vão ter que vender, vão ficar bem chateados e vão falar exatamente isso que o Eriquinho falou. Não vou produzir no próximo período, tá? Porque eu estou com preço abaixo de mercado, eu vou ter prejuízo. Prefiro fazer qualquer outra coisa, tá? Então você vai causar um desabastecimento. Quando o governo decide indexar os preços, você ou vai desabastecer ou você vai perder negócio e deixar de lucrar. Nenhum dos dois cenários é positivo para a gente que é pagador de imposto, tá? Então fiquem atentos às consequências de tudo isso que está acontecendo. Em D0 parece legal. Pô, estou abastecendo a 40 centavos do real mais barato minha gasolina. Mas a gente vai ver o desenrolar dessa história. Então, para que funcione o mercado competitivo como ele tem que ser, com a própria influência e conhecimento do mercado, que ele vai se autorregular, é você deixar livre os preços. E cuidado, toda vez que a gente vê uma indexação de preço, isso acaba entrando em consonância com o que a gente vê com alguns outros vizinhos nossos, Argentina, Venezuela, e ver quais são as situações desses países como um todo, quando você começa a indexar a economia. A economia é um bicho grande e ele tem que estar solto, ele tem que ter espaço para poder crescer e desempenhar a melhor função, Eriquinho. Perfeito, Paulinho, perfeito. Eu acho que é exatamente isso que você está falando. É, a economia, quando você tenta tabelar as coisas, quando você tenta. Uma das notícias que eu vi também, que me perguntaram, né? É o tabelamento, né? Perguntou assim, não faz sentido tabelar os juros do cartão de crédito, pois os juros no Brasil são muito altos. E é um pouco isso. Você pode tabelar, a ideia é a seguinte: quando
e isso também tem um pouco a ver com a questão, essa briga, né, do presidente do Lula com o presidente do Banco Central, né, falando que os juros do Brasil são abusivos, são muito altos, os juros, a taxa Selic, no caso, né, e o cartão de crédito também é muito alto, então todos os juros são muito altos e tem explicações para algumas coisas, né? E a explicação não é porque o empresário é ganancioso, não é porque é a burguesia contra o proletariado. Tem um amigo meu aqui, argentino, meio louco, né, que fica falando assim, que gosta de tocar algumas coisas assim, contra a burguesia, proletariado e tal. E não é isso. A economia tem mecanismos, né, muito... Tem até um livro que eu indico para os nossos amigos, né, que quiserem saber um pouco mais de economia, de um cara que eu gosto muito, do Gustavo Franco, que é As Leis Secretas da Economia. Então, é uma ideia assim de que existem, né, leis, ou seja, existem mecanismos na economia, e uma lei que todo mundo conhece em economia é a lei da oferta e demanda. É algo que a gente, intuitivamente, as pessoas já pensam em economia, já pensam na lei de oferta e demanda, né? E isso também não é muito diferente quando a gente fala de juros, né? Quando a gente fala, por exemplo, né, de investimentos, por exemplo, quando a gente está falando de oferta e demanda, a questão também da Petrobras, né, de escassez de produto, e também não é muito diferente. Os bancos, como é que os bancos se financiam? Agora, essa questão do cartão de crédito, né? O banco se financia através de você, vai lá, coloca o teu dinheiro no banco. Você, né, correntista, colocou o dinheiro no banco, e aí o banco vai te pagar. Você bota o dinheiro, deixa na poupança, em tese, né? E vai te pagar um valor na TR, né, que é a taxa referencial, mais um valor específico. Aí, dependendo de quando for a Selic, a pessoa vai ganhar um valor maior ou menor. Mas vai ser sempre um valor específico. E o banco, como é que ele ganha dinheiro? Ele ganha através de você, botou correntista, botou teu dinheiro lá, ele vai emprestar para pessoas. Então, pessoas diferentes. Então, vão ter pessoas, né, que, em tese, o banco percebe que tem uma nota de crédito maior ou menor, ou seja, tem mais possibilidades de pagar aquele empréstimo ou menos. Então, pensem só, pessoal. Se a pessoa tem mais possibilidades de pagar o empréstimo, porque o cara já trabalha com uma indústria, ou coloca algo como sendo um tipo de colateral, ou seja, se a pessoa não puder pagar, o banco vai tomar aquilo, exemplo, sim. Então, o banco, se ele percebe uma pessoa assim, ele tem uma linha de crédito mais barata. Se é uma pessoa que tem um histórico de mal pagador, naturalmente, a linha de crédito vai ser mais alta, né? Porque há uma escassez, necessidade exatamente de dinheiro. Todo mundo quer o seu dinheiro. O governo também quer o seu dinheiro na hora de você comprar, por exemplo, investir em títulos, né, da dívida. Então, é todo mundo, né, necessitando do dinheiro. Então, quando a gente fala, por exemplo, de que vem o dinheiro, né, de outros países, investidores, né, aqueles especuladores, em economia, a gente fala em geral de poupança externa. É quando vem o dinheiro de pessoas que pouparam para o nosso país. Ou seja, porque as pessoas percebem. E para a gente é legal que venha esse dinheiro. É importante, são agentes importantes. Porque quanto mais dinheiro tiver entrando na economia, dado, né, todas as condições normais de temperatura e pressão, você tem mais possibilidades de investimento em outras áreas. Então, isso é muito, muito importante. E a gente quer trazer as pessoas que querem investir mais no longo prazo, não só as pessoas, né, que querem ganhar dinheiro, né, rapidamente. Só que para isso acontecer, né, Paulinho, só um adendo dentro do adendo, por exemplo, aqui eu estou trabalhando junto com uma empresa de investimentos, né, de consultoria, estou tirando todas as, né, certificações para poder... O pessoal sabe, no Brasil, o Paulinho tem algumas certificações, e depois no final da live ele fala para a gente aí. Também estou tirando algumas aqui na Áustria também, são em alemão também, então é um ponto interessante. E aí uma das coisas, né, que a gente vê, os fundos de investimento aqui querem investir, são os níveis de risco que os países apresentam. Chama-se rating, né? Notas de risco. Você vai ver nota do Brasil, né? De outros países. E, em tese, um fundo de investimento só pode investir em países, alguns, né, específicos, né, que são regras mais assim, tipo de pessoas aposentadas, né? Em países menos arriscados. E o Brasil, em tese, existem duas medições maiores, né? Os países com grau de investimento, aí tem graus de investimento assim, menos arriscados ou menos arriscados, mas estão tipo dentro de uma área de graus de investimento. E tem países que estão no graus especulativos, ou seja, países mais arriscados. O Brasil é um país que está, infelizmente, no grau de especulativo, ou seja, de países
muito arriscados de se investir. Então, para uma pessoa colocar o dinheiro no Brasil, ou para entrar recursos do Brasil, são pessoas, em tese, que, né, conhecem muito, né, externo, conhecem muito do Brasil, ou querem investir na Vale, ou sei lá, na Petrobras, e veem aquele país como especificamente, né, para tirar e ganhar e ir embora. E na América do Sul, tem 2 países, né, que têm grau de investimento, um grau bom de investimento. É o Peru, né, e é o Chile. São os 2 únicos países. Então, as pessoas aqui, eu estava conversando, né, lá no escritório, aí eu falei, não, que eu conheço, pô, vamos investir no Brasil. Não, não pode, porque o grau é muito arriscado para o tipo de perfil de investidor que os fundos podem investir. Então, infelizmente, acontece isso no Brasil. Então, quando a gente fala anteriormente, né, Paulinho, das regras, arcabouço fiscal, das regras que são importantes, é justamente para isso, né? Para o Brasil ter mais credibilidade, para o Brasil, para as pessoas que investirem, né? Para as pessoas trazerem investimentos, para trazer possibilidades. Isso é muito bom, porque investimento em estrutura no Brasil, investimento, né, em escolaridade, muitas pessoas querem investir, por exemplo, criar novos institutos, né, de formação, assim por diante. Isso é muito legal, isso é muito importante para o país. Então, agora eu vou fechando o adendo e voltando ao que eu estava falando anteriormente, é exatamente isso, a importância, né? E você tabelar preço, você criar escassez, não é bom, porque isso gera justamente as pessoas, os bancos, sabem de risco e eles não vão emprestar para as pessoas que, em tese, que eles julgam que é muito arriscado, para um valor abaixo, né, do que eles acreditam que seja o valor correto. Isso gera escassez na economia, gera desabastecimento, mas, nesse caso, gera falta de crédito naquele tipo de área. Exatamente. Então, eu estava aqui aproveitando enquanto o Eriquinho estava falando para ver essa questão do risco país aqui do Brasil. A gente já teve no passado o selo do grau de investimento, tá? Um passado não tão distante assim, né? A gente estava na faculdade ainda, quando ele estava em um período bom para se investir no Brasil. Qual que é o trade-off nisso, né? Qual que é a troca nisso? Em economia, dificilmente você vai ter um caminho que vai ser 100% eficiente ou um caminho que vai ser 100% ruim. Normalmente as coisas oferecem vieses positivos para um lado e algum lado negativo, algum downside para algum outro lado. Tá? Para a gente compensar essa falta de capital estrangeiro aqui para dentro, a gente tem que o quê? Ser mais atraente para esse capital de alguma forma, porque se a gente está num grau especulativo, a gente é um mal pagador das nossas juros, dos nossos juros, das nossas dívidas. A gente costuma postergar e para isso a gente tem que oferecer um prêmio de risco maior. Qual que é o instrumento que a nossa autoridade monetária consegue ajustar isso melhor para tentar equiparar essa entrada de fluxo de capital estrangeiro? É a nossa taxa de juros. Tá? Então, mais uma vez, a gente tem uma pressão para manter a Selic alta, o que vai contra o que o atual presidente está dizendo. Né? Ele simplesmente diz ali, sem algum embasamento econômico, que a Selic ela está anormalmente acima da média, que ela deveria ser muito mais baixa. Tá? Isso não faz sentido no ponto de vista de equilíbrio aqui na economia. Outro ponto também, Arequim, e talvez eu acabe aqui atropelando, né? Tem aquela... quando os carros se colidem ali, aí acontece aquele acidente, se por acaso eu estou invadindo ali algum assunto e vai ficar fora do que você está falando, fica à vontade. Mas a gente tem um bom termômetro também, que quando a nossa economia vai bem, os nossos investidores eles costumam ficar mais criativos, tá? Quando a economia vai mal, a gente fica menos criativo. Então, até o meu próprio trabalho como assessor de investimento tem sido basicamente quase que um copy-paste, né? Quase sempre quando um cliente vem falar comigo, eu acabo esclarecendo, né, a figura como um todo e o investimento acaba convergindo para alguma coisa mais livre de risco, né, para alguma coisa de uma tendência mais na renda fixa, tá? No geral, justamente pelo fato de estar bastante tortuoso e muito incerto o nosso cenário político atualmente, tá? Principalmente quando compara também com o cenário internacional, que também não está totalmente claro. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Também li uma notícia recentemente, né, que o Brasil nunca esteve num patamar tão baixo de investimento em private equity. Tá? Private equity são aquelas empresas que não são listadas na bolsa, que normalmente ali é a esquina do seu Zé, né, que não tem aquele grau de sofisticação, que não está com papel lá na bolsa de valores, mas que ele busca investidores ali para fazer crescer o negócio dele. Isso aqui é o private equity, é o que a gente chama de economia real. Tá? Então, quando a nossa economia está indo bem, as pessoas costumam demandar mais por esse tipo de produto. Tá?
eu falo produto, né, sempre pegando esse ponto de vista ali como assessor de investimentos. A gente está no momento que a nossa Selic está tão alta, a nossa taxa de juros, que o cara pensa assim, por que eu vou sair do Tesouro Direto, por que eu vou sair do CDB ganhando 1% ao mês, né, no caso do CDB com a garantia do FGC, para investir em alguma coisa que é arriscado e a gente não tem um viés claro para onde vai esse crescimento, né? Então, o brasileiro ele tem ficado cada vez mais conservador e o gringo também em relação ao Brasil, tá? A gente acaba tendo um cenário hoje que o real continua sendo, já desde o ano passado, uma das moedas que mais se valorizaram quando em comparação com o dólar, perante uma série de moedas, são 20 ou 30 principais moedas ao redor do mundo, mas a gente ainda assim não conseguiu aquele crescimento, aquela tração que outros países já tiveram. A gente saiu do momento ali pós-pandêmico, né, onde a França, Estados Unidos chegaram a ter um crescimento acima de 20% depois desse momento pandêmico, quando você olha numa janela ali de 12 meses. Tá? Passada a pandemia, passadas as principais restrições, né, você pega ali os principais índices da Bolsa Francesa, o S&P dos Estados Unidos, eles tiveram uma subida assim astronômica. E o Brasil ficou negativo, né? O Brasil passou a ser a bola da vez quando esses outros países já recuperaram o que tinham que recuperar e falaram, opa, quem são aqui nos mercados emergentes que ainda não recuperaram? O Brasil é um deles, que ele tá, aquele cavalinho naquela corrida está lá atrás, né? E é um cara que tem muito potencial. Esse potencial, ao longo do tempo, não veio, não se traduziu em crescimento econômico e hoje a gente perdeu o bonde. A gente perdeu esse timing, tá? Porque a gente cai no nossa nota de rating do risco país, nosso risco país acaba sendo mais alto de investir, a gente não consegue atrair capital gringo e o nosso investidor local está aplicando na renda fixa. Ou seja, volta àquela narrativa que a gente tanto fala que é o paraíso dos rentistas, que é o cara que tem muito dinheiro, não precisa ser criativo, ele compra dívida, indexa lá numa inflação, ganha uma taxa de juros real bacana e fica nessa economia mais lenta, desaquecida e muito inflacionada. Então, Eriquinho, eu despejei muita coisa aqui, fica à vontade. Ô, Paulinho, tudo em economia é uma coisa encadeada. Você viu que nossos ouvintes aí perceberam, né? Que a gente falou sobre vários assuntos diferentes, mas que uma coisa conecta com a outra, puxa a outra. E isso não é diferente. Quando você fala, né, sobre private equity, para os nossos ouvintes aqui, que é como se você comprasse, né, uma empresa, né, de uma parte da empresa, mas que a empresa não é cotada em bolsa na B3. É como se você fosse sócio, comprasse uma parte dela, né? Mas ela, em tese, não fosse cotada. Então, ela, em tese, é uma empresa que ela não. Todas as empresas, meus amigos, que são cotadas numa bolsa, né, de valores, em geral, elas têm uma necessidade de apresentar documentos, né? E quando ela vai, né, tipo, vai abrir, né, o capital dela, quando ela vai começar a vender as ações dela também no mercado, ela tem uma série o roadshow, né, tem uma série de coisas que ela tem que fazer, tem que participar para que ela passe segurança. É a questão da governança, é a questão da boa gestão e transparência com os investidores. Quando a gente fala de uma área de private equity, né, o que o Paulinho está falando, a gente está falando de uma área muito interessante, mas é uma área, assim, que, em tese, é mais arriscada. Então, nessa escala, né, Paulinho, de risco, se a pessoa, em tese, está investindo muito em renda fixa, se ela, sem arriscar muito, ganha um valor substancial, né, e ela não está nem entrando na bolsa, e entrar em private equity já seria um risco maior ainda, né? E seu dinheiro normalmente fica preso por um determinado período de tempo, ou seja, uma liquidez mais baixa, faz com que o investidor, talvez que seja mais nisso, né? Seja um investidor que conheça muito bem aquele negócio, né? Seja um investidor assim mais não qualificado, né, no sentido da bolsa, né, no sentido de poder investir um determinado período, um determinado valor, né, mas um investidor que conheça muito bem aquilo, né? Então, e as pessoas, e exatamente isso, gera uma certa escassez, porque tem projetos muito legais, mas a pessoa é como se fosse o jornal que ela nem vai olhar, né? Porque algo que ele não vai nem estar, tipo, pô, por que eu vou olhar uma coisa que vai me dar, sei lá, 20% de rendimento, sei lá, se eu, sem me esforçar muito, ganho a inflação mais 8%, né? Ou ganho, sei lá, 40%, sei lá, quase isso. E isso é o ruim, né? Porque, como eu falei,
em economia, as áreas, os setores, os mercados competem pelo seu dinheiro, né? Você poupou o seu dinheiro, você só investe o dinheiro que você poupou. Ou você pegou empréstimo. Mas o empréstimo é uma poupança de uma outra pessoa que colocou o dinheiro no banco e o banco está te emprestando. Então, de qualquer maneira, alguém poupou aquele dinheiro para que você possa utilizar. Então, você gera exatamente uma situação, né, de conflito, né, de recurso e de risco. É a ideia de risco e retorno. Né? Não quer dizer que o projeto seja ruim, quer dizer que a pessoa vai olhar aquela parte do jornal, em tese, né, uma metáfora, né? Mas é um pouco isso. Né? O que você acha, Paulinho, sobre isso? O que nossos ouvintes acham sobre isso? Tem aqui a Antônia, que depois ela falou sobre o perfil dela, moderado dela. É exatamente o que eu ia comentar, Eriquinho. É a questão do custo de oportunidade, né? Eu saio de um perfil há 2 anos atrás, que a Selic estava em 2%, e eu falava para o meu cliente, para eu te entregar alfa, para eu te entregar rentabilidade, vamos para fundo imobiliário, vamos fazer uma carteira de ações, vamos para um multimercado, vamos buscar outros tipos de investimentos alternativos, internacional, vamos fazer alguma trava aqui, vamos ser criativos, né? O momento é de criatividade. Hoje em dia, o meu cliente ganhando 14% na renda fixa, é difícil querer sair desse perfil. Justamente o que traduz aqui, Antônio, é PS7. Eu achava que a gente estava no PS5. Ah, brincadeirinha do economista brincalhão aqui, tá? Brincadeira, Antônia. Mas ela é a típica cliente que eu vejo no dia a dia, a investidora aqui. O meu perfil é moderado, mas ainda não tive coragem de investir em ações. Arrisco em CDB, CDI, Tesouro Direto e fundos imobiliários. E dependendo da proporção, Antônia, se você tem menos que 15% do seu patrimônio em fundos imobiliários, ainda arrisco dizer que talvez você seja conservador e nem moderada na prática, entendeu? Então, esse medo, esse receio que o investidor tem de ser um pouco mais criativo, de assumir um risco, assumir uma volatilidade, é porque ele está tendo bons frutos ali já na renda fixa. As pessoas, por mais que elas acabam sendo bastante emocionais em vários pontos de vista econômico e no que diz respeito a finanças pessoais, a tomadas de decisão, no final das contas as pessoas têm no subconsciente dela uma coisa bastante racional. Por que eu vou assumir um risco se eu não preciso assumir, se eu estou ganhando 1% na renda fixa? Então é exatamente isso aqui, Antônia. Você representa ali o que eu vejo no dia a dia, né, o íntimo das pessoas, o que elas trazem ali para mim, né, do feeling delas, né, do sentimento que elas têm em relação aos investimentos. E é mais ou menos por aí. A gente sempre observa ali para pegar as melhores oportunidades. Mas se a gente tem muito risco, fique de fora. A maior parte do perfil do brasileiro, Eriquinho, é bastante conservador. Né? Por mais que a gente traga aqui bastante informação de qualidade, né, novas metodologias de querer investir, novos tipos de investimentos, no geral, a carteira das pessoas acabam gravitando para alguma coisa menos volátil. Inclusive a minha. Abrindo o jogo aqui, nunca estive tão conservador nos meus investimentos como hoje. Tá? A maior parte dos meus investimentos hoje, quase que 100%, estão em pós-fixados. Pasmem. Eu saio, desmonto aquelas posições ali em ações e fundos imobiliários e eu fico com liquidez atrelado ali ao CDI, um percentual ali um pouquinho em pré, bastante inflação, entendeu? Então, eu estou nesse perfil ali que eu compartilho das mesmas questões que você, Antônia. É isso, Eriquinho. Porque eu não julgo, né? Eu não julgo você, nem a Antônia, nem as pessoas, né, que pensam assim, porque faz parte, né? Você quer preservar o seu patrimônio, você quer, né, no momento de volatilidade, você quer ter o seu dinheiro, uma liquidez na mão, né? Exato. E é isso, eu acho que é uma questão também de perfil e questão de oportunidade também, né? Assim, por um lado o Paulinho está falando isso, né? Mas por outro lado também tem várias empresas com grandes, né? Se a pessoa está pensando mais no longo prazo, né? Tipo assim, com indicadores ótimos e que estão a preços, né, em tese mais baratos, em tese assim, né? Mais baratos. Eu acho que é o menu para todos os gostos. Não tem certo e errado quando a gente fala de investimento. Tem aquilo que você está investindo, você se sente bem, você está dormindo confortável no seu travesseiro, não fica pensando no investimento. Se você está dormindo no travesseiro e está pensando no seu investimento, né, aquela hora, antes de dormir, né, desligou a luz, está pensando no investimento, quer dizer que tem algo errado, quer dizer que não está balanceado com o teu risco. Ou seja, tem que tomar cuidado com isso, porque isso está te incomodando. Então, pensem nisso. O melhor gerenciador de risco é uma boa noite de sono. Se está te perturbando o teu sono, quer dizer que o seu risco não está correto em relação ao teu perfil, né?
Paulinho, falamos sobre vários temas. Caramba, a gente já está chegando aqui Muitos. uma hora de papo aqui, a gente falou aqui. Tem algum mais um papo, algum assunto que vocês queiram ouvir do Paulo, de mim, ou o Paulinho tem alguma coisa específica, Eu né? Algum quero só comentário? responder aqui a Antônia, só responder a Antônia aqui, porque o nosso tempo já está no limite, e daqui a pouco o algoritmo aqui do Instagram também dá uma derrubada na gente, né? Então é sempre bom a gente se precaver. Vamos lá, Antônia, você perguntou aqui sobre a questão do CDB progressivo, tá? Em investimentos a gente sempre tem um tripé: rentabilidade, segurança e liquidez. CDB progressivo, ele é focado ali na liquidez e na segurança, tá? Desse tripé você sempre vai escolher dois: um que você vai priorizar, um outro que você vai ter como secundário e um terceiro que você vai abrir mão, tá? Então você, nesse produto você tem bastante liquidez e muita segurança. Por ser um CDB, ele é seguro, né, garantido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, então não ultrapassa o limite de 250 mil nesse emissor que você está investindo. É um bom produto, tá? Para quem quer ter liquidez. Se você visa alguma coisa mais a longo prazo, entre em contato com o Eriquinho, manda uma sugestão aqui para a gente, que a gente pode fazer alguma conversa ali para tentar sugerir alguma coisa diferente. Antônio, deixa eu fazer uma pergunta, só que responda aqui se você quiser também. Número um, esse seu CDB progressivo é de banco? É atrelado a um banco? É a primeira pergunta. E a segunda é se você tem assessor de investimento no Brasil, né? Então, tem um excelente assessor de investimento aí falando com a gente aí. Tá dando até consultoria ao vivo aí para você, né? Eu trabalho com assessor de investimentos aqui fora, aqui, né, com o pessoal. No Brasil temos o nosso Paulinho para fazer esse tipo de coisa. Você tem, não tem? Então, fica a minha pergunta aí para você. Antes da Antônia responder, eu já até sei a resposta para a primeira sua pergunta. A segunda, eu realmente não sei, A ela vai ter que primeira você vai responder. falar que é Mas banco, né? a primeira, com certeza, é um banco comercial, porque esse daí é o típico produto de banco comercial, que é o CDB progressivo, que ele vai alterando a taxa, se eu não me engano, conforme o seu tempo de permanência, né? Mas oferece uma liquidez diária ali, normalmente atrelado ao CDI. Mas, Paulinho, em tese, se posso estar errado, né? Os produtos, né, de renda fixa também, eles têm, né? Quanto mais tempo você ficar, mais tempo, menor vai ser a alíquota, né? Em geral. Ah, sim, é porque, de fato, é que, não, então, o que eu quero dizer não é a alíquota de imposto de renda, é que o CDB progressivo, se eu não me engano, posso estar falando besteira, ele arquiteta uma taxa ali com o cliente, 92% CDI, mas se você ficar por 6 meses, ele sobe para 93%, por um ano ele vai subir para 94%. Então, em paralelo à alíquota de imposto de renda que vai caindo ao longo do tempo, porque responde a uma tabela regressiva, a gente já sabe, ele também tem a questão da rentabilidade do título, de acordo com o tempo de permanência, que é como se fosse uma bonificação para o investidor que está deixando o dinheiro no banco ali e está abrindo mão da liquidez. Tá? O CDB progressivo é a minha instituição bancária. Provavelmente algum banco comercial que Tá emite bom. o CDB para ele mesmo, né? É isso mesmo. Mas é isso, Arequim. De fato, né, quando você tem um título lá de vencimento mais longo, abrindo mão da sua liquidez, você consegue uma taxa melhor. É tudo uma questão de preferência, Antônia. Não tem certo ou errado, tem o que vai deixar o seu coração mais quentinho. E como o Eric diz, é o que vai te dar ali uma boa e tranquila noite de sono. É para mais de 3 anos, vai ficar para os filhos. Que isso? Vai ficar para os filhos? Que isso, Antônio? Como assim, Antônia? Como assim? Você vai ver muito mais do que isso. Bom, se você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim ou para o Paulo também, se você quiser, uma coisa mais específica dos produtos, né, que são ofertados na plataforma, da XP, esse tipo de coisa, né? Lembrando que você trabalhar por exemplo, um assessor de investimentos como o Paulo, você não paga nada para isso, né? Só um fato específico, às vezes as pessoas ficam com vergonha, com medo de perguntar, né? E isso é um fato específico, né, que vale a pena a gente mencionar. Só queria acabar aqui, Paulinho, para falar uma coisa que eu achei muito interessante, não. Nossos amigos, né, quando a gente fala no Rio de Janeiro, né, sobre a nossa fornecedora de energia elétrica, a Light, né, que pediu recuperação judicial. Por que uma empresa pede recuperação judicial? Número um, ela pede recuperação judicial justamente para não pagar para os credores dela o que ela deve. Porque quando ela está em recuperação judicial, ela não tem que pagar para os debenturistas, ou seja, para as pessoas, em tese, que. Então, já pegando aqui o exemplo da Antônia, que é o mercado de renda fixa, vai comprar um debênture específico, né? Que não está protegido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Lembrando que o FGC, Paulinho me corrige aqui, por favor,
até 250 mil por CPF. Então, você emprestou o teu dinheiro, está lá aqui na plataforma Renda Fixa, protegido pelo FGC. Comprou, investiu. Se a Light não te pagar, você vai receber, em tese, o dinheiro do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Se você comprou uma debenture, então ainda dentro do produto de renda fixa, que é o Estado. A empresa emitiu uma dívida e vai te pagar, ou seja, ela precisa do seu dinheiro, do seu recurso, você poupou o dinheiro, se empresta para ela, vai te pagar, sei lá, de uma certa maneira. Então, a regra vai ser, sei lá, IPCA, que é a inflação, mais um valor, mais 5%. Beleza? Então, você comprou e investiu. Mas não estava protegido pelo FGC. Se, por exemplo, a Light, né, ela está quebrada, como ela está falando, e ela não quiser ou não cumprir com as obrigações dela, você, em tese, perde esse dinheiro, né, se você não tiver protegido pelo FGC. Então, quando a gente fala, né, sobre debenture, né, e as pessoas ficam com o olho grande, né, porque acaba rendendo mais que muitos produtos, muitos CDBs, né, que o próprio Antônio falou, e aí você fica perde aquele recurso. Por isso que é importante diversificar quando você fala bastante também em debênture, né, Paulinho? E ver o risco também, voltando também, o rating, o risco, todos esses produtos têm um risco específico, né? Falando e tal. E só um detalhe, Paulinho, antes de você complementar e falar o que você achar necessário, eu estava vendo aqui, cara, que um dado que eu fiquei bem abismado. 58% do consumo de energia em março era consumo de gato da Light. Caramba. Segundo dados da empresa. Mais Os chamados da gatos metade. chegaram a representar 58% do consumo de energia em áreas de alto risco em março. Ok, alto risco em março, segundo dados da empresa. Então, cara, e quando a gente passa pelo Rio de Janeiro, a gente sabe, cara, que ver gato, as pessoas perguntam os turistas, né? A minha namorada, Tati Austríaca, eu lembro ela perguntando no início assim, o que era aquilo, né? Os cabos dentro dos outros. É gato, cara. Então, isso é uma coisa assim. E por isso que ela falava, né? E tem alguns problemas que estão acontecendo, porque ela, em tese, não poderia pedir recuperação judicial. Bom, de qualquer forma, quem mora no Rio sabe do que é isso, né? É só essa Pois é. curiosidade que eu queria falar nessa questão. E então, complementando o que o Eriquim falou, quase 10, Eriquim, vou te dar nota 9 pelo esforço, tá? Quando uma instituição financeira, ela é não financeira, ela emite uma dívida via CRI, CRA, debênture incentivada, que seja, ela necessariamente não tem FGC. Os únicos que vão ter FGC são os bancários, uma parte deles e nem todos, tá? Então, são CDBs, LCIs, LCAs e L6, letras de câmbio que são emitidos por financeiras. Esses são os únicos títulos que tem FGC. Então, se a Light ela não é do setor financeiro, ela nunca vai ter uma FGC, porque o máximo que ela vai emitir vai ser uma debênture, tá? Então, sim, a não ser que você tivesse alguma debênture real ou flutuante, você teria alguma garantia de recebimento, tá? Isso porque, a grosso modo, para não ficar muito técnico, muito chato, tá? Porque são 7 tipos de debêntures diferentes, e na 7ª debênture tem 3 subdivisões, eu vou falar só 4. Tá? Só um gostinho ali, se você quiser o material completo, você pega ali a trilha de desenvolvimento que o Eriquinho está fazendo, aí você sim vai ter o acesso completo. Tá? Aqui é só uma palhinha. Então você tem 4 grandes tipos de debêntures ali. Real, flutuante, quirografária e subordinada. Como é que eu sei de tudo isso? Refluxo, não tem como esquecer. Então, a real, você tem ali ativos em garantias da própria empresa, então a Light emite uma debênture real, que se por acaso ela não tiver dinheiro para pagar, ela vende um ativo da empresa para honrar aquela dívida, ou seja, você tem uma garantia real. Se ela emite uma debênture flutuante, tá? Ela tem parte daquela garantia atrelada a algum bem físico dela, só que ela pode ser desindexada contabilmente e depois ser indexada a um novo bem. Então, na prática, a debênture real, ela emite com a garantia de alguma usina, de algum maquinário. A flutuante, ela emite ali com base, por exemplo, vou dar um exemplo aqui besta que é para entender, com base na cadeira ou então no protetor térmico que ela tem lá das usinas dela. Coisas que são bens de consumo que têm que ser trocados o tempo todo. Ou seja, ela é flutuante porque está indexado a algum bem que é trocada com recorrência. Ela tem menos segurança do que um maquinário que tem uma durabilidade maior. No geral, pessoas, e eu tenho 5 clientes
exatamente nessa questão da debênture da Light, essas que você vê na corretora ali da XP, no geral, para conseguir uma taxa que, como bem o Eriquinho falou, acaba sendo mais competitivo do que os produtos bancários que têm a garantia do FGC, que a Antônia não investe, ela só investe com o FGC, ela já assumiu aqui. Normalmente essas debêntures elas são quirografadas ou subordinadas, daí sim você tem uma taxa ali que é muito superior e, opa, chama atenção. Quem diversifica, no geral, não fica para trás, tá? É importante você sempre ter uma gama bem grande ali de produtos para você absorver as melhores oportunidades, não ficar de fora e também não ter grandes surpresas no seu patrimônio. A quirografária e a subordinada, você não tem garantia real, ou seja, a Light fala que não vai pagar e que não tem capacidade financeira para pagar e simplesmente ela não vai pagar, tá? Você tem uma prioridade muito baixa no recebimento de qualquer liquidação da empresa, tá? Então, a quirografária ela já tem uma prioridade baixíssima e a subordinada é uma das últimas da empresa. Se sobrar alguma coisa, você tem algum recebimento, tá? Então, é isso. O que é surpreendente, Eric, porque toda vez que um cliente faz um investimento, eu vou aplicar na Light, que, setor elétrico, o Eriquinho já falou isso em outras lives. Quais são os tipos de setor mais seguros que tem? É quando você viaja, quais são os boletos que chegam na sua casa, tá? A conta de luz é uma das primeiras. Então, você tem aquela sensação de que você está investindo em alguma coisa que é bastante segura, e é verdade, porque é um dos principais setores ali que, independente do crescimento econômico, as pessoas vão continuar consumindo energia elétrica, tá? Só que na prática é isso, né? Não precisa ir muito longe, a gente sabe que acontecem gatos aqui, né? Puxar uma energia e a pessoa não pagar, eu só não tinha ideia de que era 58%. Isso realmente me surpreendeu, Eriquinho. É bizarro, é bizarro. E como o Paulinho falou, né, são as três áreas, né, principais da área de energia, né? É geração de energia, transmissão de energia, geração, transmissão e distribuição. São as três áreas principais. Tem uma que eu acho interessante, né? Quando a gente passa, né, de viagem de carro, tem aquelas torrezinhas, né? Que são as torres de transmissão, né? De energia, que são aquelas coisas assim meio estranhas. Normalmente essas empresas são empresas que têm contratos de um período muito longo com outras, né? Então são que têm uma previsibilidade boa de receita. Como o Paulinho falou, a previsibilidade boa de receita faz com que uma empresa, tem empresas que são cotadas, né, na bolsa, que tem uma previsibilidade muito boa, como se fosse uma empresa de renda fixa. Então, quando eu digo que tem oportunidades, né, é exatamente isso. E no caso, a empresa, não uma recomendação, pessoal, que eu vou falar para vocês, eu estou exemplificando a empresa que eu estou falando, exatamente a empresa a Itaúsa, por exemplo, que é Itaúsa. Agora me fugiu a empresa agora. Itaúsa, pessoal, é a holding do Itaú. Eu falei besteira aqui. A empresa é a... Puxa, esqueci o nome dela agora. Caramba, esqueci. Esqueci o nome da empresa. Você se refere ao YouTube, não? É bancário? É o próprio Itaú, não. É de transmissão de energia. Esqueci o nome da empresa. Caramba, agora me deu uma falhada agora na memória. Ai, caraca. Poxa. Alupar, AES, Celesc, CEMIG, CESP, CPFL, Copel, EDP, Eletrobras, Eneva. Não. Endi. Não, vai falando. Neoenergia. Vai falando. Vamos lá. Esse quiz é legal, tá? O quiz ao vivo aqui, pessoal. Energisa, Equatorial, Light, Ômega, Taesa, Transmissão Paulista. Taesa. Eu falei Itaúsa. Muito bom. Diz aí, Jorge, Taesa. Boa, Jorge. Ponto pro Jorge, ó. Não seria Taesa? Exatamente. Boa, agora... meu garoto. É uma empresa que você tem uma previsibilidade, por exemplo, dando exemplo, não estou recomendando, né, que as pessoas invistam nela, estou só exemplificando, porque a gente, isso é um ponto que eu vejo aqui, né, quando eu ouço uns podcasts aqui, né, da Alemanha e tal, e as pessoas já falam exatamente isso, que isso aqui é só para exemplificar, né, e por quê? Porque se a pessoa investir e perder o dinheiro dela, a gente não se responsabiliza, e se a pessoa ganhar dinheiro com esse investimento, nós não recebemos nada com isso. Então, isso que é o fato da responsabilidade, né? Eu nunca... No Brasil, o pessoal acho que nunca ouvi assim, falando sobre isso. Então, a Taesa, só para exemplificar que eu estava falando de transmissão de energia,
ela é a empresa é a maior de todas de transmissão de energia do Brasil, né? Uma das maiores, tal. Aí você vê, quando você vê uma empresa, tal, e por isso que eu falo, tem muitas empresas bem legais no Brasil que pagam dividendos, tudo mais, tal. Aí depois a gente explica aqui porque a empresa me perguntaram uma coisa assim outro dia, Paulinho, era o seguinte: por que uma empresa não, ao invés de pagar, como é que perguntaram para mim? Por que uma empresa deixa de pagar, distribui dividendos ao invés de pagar a dívida dela? Essa foi uma pergunta que me perguntaram. É Então, uma boa pergunta. isso é uma pergunta interessante. Então, a gente pode falar sobre isso. Vamos deixar para a próxima semana, porque a gente já passou aqui bastante do nosso tempo. A gente se empolga, né, Paulinho? A gente se empolga. A gente se empolga. Mas quer um teaserzinho só para não ficar tão sem graça? Fala. Existe, quando não está em regulamento quanto que a empresa vai pagar de dividendo, ela obrigatoriamente tem que distribuir 25% ali da divisa dela de receita líquida. Então, é só para a gente ter um teaserzinho para a próxima vez que a gente for abordar esse assunto. E também, pessoal, outra coisa também, quando a gente fala de custo, existe uma coisa também, custo de capital também. Às vezes, para a empresa, ela pode pegar aquele dinheiro, é mais barato para ela, e ela tem uma rentabilidade tão grande quando ela pega aquele recurso, que para ela vale mais a pena ficar pegando recurso e pagar, por exemplo, os acionistas, tudo mais, e continuar investindo em certas áreas. Então, tem também alguns pontos, assim, quando a gente fala sobre investimento, que às vezes pode parecer, né, a priori um pouco estranho, né? Então, caraca, Paulinho, tanto assunto de hoje. Aí, tem Muito assunto. A assessoria do Barsi, né? Que hora de desconto em uma das indenizações da Petrobras que parecia na minha declaração de imposto de renda, até sumiram o assessor do Barsi. Isso que foi para o Bradesco de custódia. Bom, É um esse caso pepino aí, bem ó. específico, hein, Antônia? Esse Olha o pepino aqui, ó. Pode passar. Isso aí pro rapaz aí. Pessoal, Paulinho, considerações aí finais, algum comentário e tal? Nossa, quando a gente acumula os assuntos, tem tanta coisa, né, Eriquinho, que a gente ultrapassa lá e nem sente, né? O comentário final é para você acompanhar essa novela aqui que é o Brasil, né, essas notícias que a gente vai passando, que a gente mistura com as informações e pega esses causos do dia a dia aqui que os nossos clientes, telespectadores vão trazendo para a gente, que é muito interessante. Então, só queria agradecer, Eriquinho, né? Desde sempre aí. O Brasil é mais divertido. É super divertido. Mas é divertido. Com certeza. Não teria graça se fosse qualquer outra tem coisa. Algumas frases que eu gosto em relação ao Brasil, que é a primeira assim, ó. O Brasil não é para amadores, como você falou. A segunda, no Brasil, até o passado é incerto. Né? Essa é do Pedro Malan. Isso é muito boa dele. Muito bom. Que o Pedro Malan, pessoal, foi ministro da Fazenda do governo Fernando Henrique, né? Do governo Fernando Henrique. E também, na época do FMI, ele era uma pessoa que negociava também no FMI e tal. Na época o Brasil pegava muito recurso do FMI. Argentina, momento Argentina agora. E a terceira é que o Tom Jobim falava, que ele falava o seguinte, desculpa, pessoal, vou falar um palavrão aqui, tá? O Brasil é uma merda, mas é muito bom. E ele falava que Nova York é muito bom, mas é uma merda. Então, assim, porque ele morava entre Rio de Janeiro e Nova York. Então ele falava sobre isso. Então, pessoal, você tem alguma frase dessa aí, Paulinho? Não, você já esgotou todas. Achei excelente essa última daí. Semanticamente não faz o menor sentido, mas olhando para a prática, caraca, é exatamente isso. Então é isso, pessoal. Então, Antônio, muito obrigado aí pela participação. Lembrando essas dúvidas, pode perguntar para mim, pergunta para o Paulinho. Paulinho, o seu Instagram, Paulinho, é o Paulo Baltinha. Mas, de qualquer maneira, você pode mandar mensagem para mim, eu passo para o Paulinho. Nós não temos ego para um querer mostrar para o outro e tal. A gente gosta de ajudar as pessoas, gosta de falar de economia e temos áreas de atuações diferentes também. Então, tem um Chinese Wall, né? Chinese Wall. Austrian Wall. Boa. Austrian Wall. Boa. Então, pessoal, Paulinho, obrigado a todo mundo. Uma excelente noite. Paulinho, obrigado por tudo. Abraços. Tamo junto, pessoal. Uma boa semana. E não se esqueçam, investir é para todos. É para todos. Valeu. Boa, Eriquinha. Valeu. Tchau, tchau.